as notícias são preocupantes, notícias que têm trazido ao coração de muitas pessoas um sentimento profundo de tristeza, de preocupações, de incertezas, o que vai acontecer. Tudo isso é natural para o desenvolvimento deste mundo, destas nações que estão espalhadas por toda a terra, por todo o mundo, mas nós estamos aqui e estamos aqui porque a graça de Deus é favorável a cada um de nós. Então, como os irmãos ouviram aqui, no verso de número 2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A nossa alegria, porque hoje é o dia da salvação. O dia da salvação para ser comemorada e regozijada em nossos corações, para aqueles que já têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas especialmente para aqueles que ainda não têm esse privilégio de dizer que sou salvo. Então observe que nós colocamos aqui um tema para que você possa, você que está aqui, você que está nos acompanhando através da transmissão, possa sempre estar olhando para aquela frase ali e dizer, e refletir, e pensar com você mesmo, e Deus, eu sou salvo ou não? Estou salvo ou não? Então, com a graça de Deus, nós vamos falando um pouco aqui, para que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender mais um pouco da sua palavra nesta noite, e você pode ir ouvindo e vendo e refletindo. Uma coisa é certa: aqueles que são salvos não são por méritos. Então, fique muito bem claro isso. Creio que todo crente já sabe disso. E às vezes até aqueles que não são crentes ainda já têm certeza disso, né? Conversando com um de nossos familiares essa semana, a pessoa disse: não, eu sei que se eu morrer na condição que eu estou, eu vou para o inferno. Então muita gente sabe de muitas coisas, sabe que está perdido, outros pensam que estão salvos, outros pensam que não há remédio, não há cura para esta realidade. Outros acham que são velhos, outros acham que são muito novos ainda para assumir um compromisso, para dizer que é um salvo em Jesus Cristo. Esta é a realidade, meus queridos, dos seres humanos. Mas Paulo diz assim, acompanhe comigo, o verso 1 de 2 aos Coríntios 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Se diz e verdadeiramente se comprova, ou ainda para muitos será comprovado, de que a maior tragédia dos seres humanos é em eles rejeitarem a graça de Deus. Um dia eles vão passar por tudo isso. Para aqueles que não reconhecer isso enquanto estão na caminhada da vida cristã, ou na caminhada que Deus permite. Então, o que significa? Paulo diz assim: eu exorto. Paulo está aqui evocando a mesma palavra que ele já falou aqui no capítulo 5, né, de Coríntios, no verso 20, ou no verso 10. Ele diz no verso 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito através do corpo. Então lembremos disso: nenhum pecador é ou será salvo a não ser pela graça de Jesus Cristo. Deus nos outorgou este direito de ser salvos, de sermos salvos. Portanto, não há privilégio para nenhum, não há orgulho para nenhum. Privilégio sim, não há orgulho, não há vaidade, não deve haver um
uma soberba no coração, por você ser salvo, se considerar salvo e outro não, porque todos, indistintamente, sem acepção nenhuma de pessoas, raça, cor, poder, posição, nenhum será salvo a não ser pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Então quando ele fala exorta, ele está dizendo aqui, é um incentivo, é um encorajamento, é um motivar as pessoas. Na Bíblia significa dizer que incentivar ou encorajar alguém a servir a Cristo segundo a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus e segundo a posição que ele tem com a sua nova vida. Observe isso. Essa palavra aqui, exortar, no sentido da Bíblia, é dizer assim, encorajar alguém, é você falar com alguém, pregar para alguém, ensinar para alguém e dizer para ele, siga a Cristo, sirva a Cristo, receba a Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem faz isso por nós, como ele diz aqui, né? De acordo com a vontade de Deus. E você assumindo um compromisso com a sua nova posição agora de servir a Jesus Cristo. Então essa é a primeira palavra que Paulo faz, que Paulo fala aqui neste verso de número 1. Como cooperadores dele. Ele está seguindo aqui a sua linha, né, de trabalho, porque no capítulo 5, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Deus, em nome de Cristo. E ele vai dizer, e exortamos a que vos reconcilieis com Deus. Então observe que é um compromisso, mas é um compromisso que é possível, por quê? Porque Deus é conosco. O caminho estreito é apertado, né? É o caminho, estreita é a porta, poucos são os que entram por elas, mas o seu final é caminho de vida. Por quê? Porque Deus é quem conduz a alma desta maneira. E Paulo fala também em 2 Timóteo capítulo 2, quero que os irmãos acompanhem conosco. 2 Timóteo 2, o verso de número 4 e 5. De acordo com a vontade de Deus, Paulo diz aqui, 2 Timóteo 2, 4 e 5. Nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas desta vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras ou segundo as normas. Então observe, nenhum crente, soldado aqui, está falando crente. Paulo está mostrando aqui, né, falando ali do exército, do comando, mas ele está se referindo aqui a uma pessoa como crente. Nenhum soldado de Jesus Cristo que está a serviço dele se embaraça com as coisas desta vida. Por quê? Porque no seu coração já está o propósito de agradar aquele que chamou você, que convocou você, que deu o direito para você, que outorgou a você o direito de ser um servo e seguidor de Jesus Cristo. E é importante porque, mesmo que se ache difícil, mas é possível porque Deus é quem faz isto, Deus é conosco. Então Paulo diz aqui, olha, nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida, porque agora a nova vida que ele vive em Cristo é diferente. O propósito que está no coração dele é outro. Agora ele está pensando nas coisas do céu, em Deus, em Jesus Cristo. O seu coração agora está grato a Jesus Cristo, por ele ter lhe dado esse direito de você dizer que está salvo. E muitos não têm, e muitos por falta do conhecimento têm medo de dizer, de confirmar a sua fé. Mas é bom que você pense nisso. Hoje
Quem sabe você veio até hoje, né, aqui, e ainda está nessa dúvida. Mas certamente não sairá daqui com essa dúvida mais. Então, no verso 1, meus irmãos, Paulo diz assim: não recebais a graça de Deus em vão. Por quê? Porque a graça de Deus é o meio pelo qual Deus salva os pecadores. Vejam as primeiras conversões aqui, eu quero compartilhar com meus irmãos. No início da igreja ali, em Atos, capítulo 2, a partir do verso 38. Veja comigo, acompanhe comigo o poder da graça maravilhosa de Deus em Jesus Cristo. No verso 38 diz assim, o verso 37, ouvindo eles estas palavras, estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que é que eles ouviram? Para aqueles que conhecem um pouquinho a Bíblia, sabe que eles ouviram aqui o discurso de Pedro, no capítulo 2. Mas se você não sabia, está sabendo agora. E pode conferir quando chegar na sua casa. Pegar a sua Bíblia. Não estou aqui generalizando, mas muitos têm a sua Bíblia lá no estante. Ela está lá aberta. Escolhe um dos salmos. E está lá aberta como ela fosse a solução, o remédio. Não é. Então você vai agora lá, quando chegar em casa, ou amanhã, então vai pegar a sua Bíblia e vai ver em Atos capítulo 2 qual foi o discurso de Pedro. O que é que Pedro pregou? Para que o Espírito Santo tocasse no coração daquelas pessoas e ele chegasse a dizer para os apóstolos do Senhor Jesus Cristo: o que faremos? O que faremos nós? Então, no verso 38 de Atos 2, Pedro diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, observe: cada um de vós, em cada um de vós haja o arrependimento. E o que o arrependimento leva a uma alma? Como está escrito: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, receba a remissão de pecados e seja outorgado por Deus em receber o seu Santo Espírito no dia da sua conversão. Você sabia? E no dia que você fizer a sua conversão a Jesus Cristo, Deus lhe dá o direito, lhe autoriza de o Espírito Santo de Deus habitar em você. É difícil, né, de entender isso? Tendo em vista os falsos ensinos, as falsas religiões que não ensinam, que não explicam. Então observe, né, quando você toma uma decisão por Jesus Cristo, a pessoa diz: mas eu não posso, eu não tenho condições. Por que você não tem condições? Deus te dá, é Deus quem faz isso por você. Você só precisa confiar nele. Como Paulo fala aqui, exortando aqueles irmãos a servir a Cristo, a seguir a Cristo, porque a graça de Cristo lhe era favorável. Então, até o verso 42, continuando aqui mais para ficar melhor exposto aqui a palavra. Então, no verso 39 de Atos 2: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim: quando Deus me chamar, eu vou. Mas como é que você vai saber que Deus está te chamando, se você não consegue ouvir? Os seus ouvidos estão fechados, os seus olhos estão embaraçados, você não consegue enxergar, você não consegue ouvir, a palavra não consegue entrar no coração por causa da incredulidade. Então Pedro diz assim: a promessa é essa, para os judeus, para os israelitas e para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe e para aqueles quantos o Senhor nosso Deus o chamar.
E eu creio que muitos de nós, ou todos nós aqui estamos, né? Os crentes, recebendo essa palavra que Pedro pregou naquele dia. Porque o nosso Deus foi quem nos chamou. E é por isso que nós estamos aqui, né? Por vontade própria, eu sei que ninguém estaria aqui. E se alguém está por vontade própria, reconheça que Deus foi quem fez isso por você, para te dar esta oportunidade hoje, nesta noite. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia, de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Veja que mudança, né? Veja que transformação a graça de Deus fez naquele dia, com aquelas pessoas ali, salvando, como está no texto aqui, quase 3.000 almas. Continuando aqui, meus irmãos. Mas Pedro disse também, Pedro confirmou essa palavra que ele pregou e depois ele mesmo confirmou. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Atos 15 e 11. E o que me veio à mente aqui para repetir mais uma vez. Cremos que fomos. Não seremos. Talvez seremos. Não. Ele disse, cremos que fomos. Ele já falou aqui com toda a convicção. Por quê? Porque o Espírito de Deus já havia aberto o entendimento de Pedro, para que ele entendesse isso. Que em ele dizer que estava salvo, foi outorgado pela autoridade do nosso Deus em Jesus Cristo e pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Paulo também confirma esta mesma palavra de graça, quando ele diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8, ele disse, todos nós aqui sabemos, né? Podemos fazer até um coro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E no verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Que bênção, né? Que maravilha. Uma alma realmente reconhecer isso e viver. Agora, continuando aqui, Paulo diz assim, agora Paulo vai confirmar mais uma vez, não anulo a graça de Deus. Por quê? Porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E aqui abre um parêntese rapidinho. Quando Paulo escreveu a primeira carta, ele se preocupou com muitos assuntos, muitas coisas a resolver ali. Não vou citar, né? Inclusive nós estudamos hoje algumas delas, pela qual Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta, Paulo escreveu com um outro propósito. Os irmãos sabem que desde o princípio da igreja de Cristo, que ela é perseguida. Sempre se levanta alguém como se opondo contra o Evangelho de Cristo. Neste caso da segunda carta, havia ali uns falsos pregadores, uns falsos profetas, que diziam que eles eram justificados pela lei. Então, mesmo que você dissesse que era de Cristo, mas você tinha que guardar a lei. E essa lei aqui é a lei de Moisés. Então, Paulo está dizendo aqui, Paulo, com essa experiência que já tenho, da graça de Deus sobre mim, os irmãos lembram que Paulo, quando passou por aquelas dificuldades, ele orou a Deus 3 vezes, né, pedindo que Deus afastasse dele aquele espinho. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo vai dizer aqui em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus. Por quê? Porque se a minha salvação, que a minha justificação é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Por isso ele dizer, eu não anulo a graça de Deus. Gálatas 2:21.
Continuando aqui, qual é então o propósito da lei? Aqui é rápido, né? É rapidinho, não dá para explicar muita coisa, mas vamos explicar de maneira que todos possam compreender. A lei não veio, o propósito de Deus da lei não foi para nem perdoar os pecados, não foi com o propósito de salvar, e muito menos de dar a vida. Então, por isso, Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, por isso, ninguém será justificado diante de Deus, pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, qual é o propósito da lei, então? Da lei é mostrar para mim e para você os nossos pecados. Porque Paulo também vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, Romanos 5. Então a lei, o propósito foi para que dissesse para mim, para todos nós, que nós somos pecadores. E como pecadores somos. A superabundância da graça, também o pecado foi multiplicando-se. Deus, quando olhou para os seres humanos, lá em Gênesis capítulo 6 e 5, Deus diz: vejo que o coração do homem é má continuamente. O propósito do coração do homem. Então, por isso Paulo dizer aqui, ninguém é justificado pela lei, mas sim pela graça de Jesus Cristo. Aí Paulo ainda continua dizendo, logo, qual é a razão de ser da lei? Qual é a razão? De abandonar a graça de Cristo, de desprezar o Evangelho Salvador de Cristo, de colocar algo a mais no nome de Cristo, na vontade de Cristo, no poder de Cristo, na ação de Cristo. Bem, Cristo é meu Salvador, mas eu preciso algo. Cristo é meu Salvador, mas eu preciso mais. Então é isso que Paulo está explicando aqui. Essa era a preocupação de Paulo quando ele escreveu essa carta, a segunda aos Coríntios. Porque aqueles falsos profetas estavam tentando desviar e contradizer os ensinamentos de Paulo. Então por isso ele perguntar, qual é a razão então de ser da lei? Vamos voltar um pouquinho aqui para o livro de Gálatas, capítulo 3. E acompanhe comigo o verso 19, nós vamos ler 19, 21 e 22, que diz assim, qual, pois, é a razão de ser da lei? Pois, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Preste bem atenção. Veja na sua Bíblia, se não puder ver aqui, marque no papelzinho, a sua caneta e examine. Como eu falei no início, vou repetir mais uma vez. A maior tragédia da humanidade e até daqueles que pensam ser de Cristo é em rejeitar, desprezar, tentar anular a graça de Jesus Cristo. Então ele diz assim, olha, qual, pois, então é a razão de tudo isso? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei e não da graça. Veja bem, quem é que dá vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus vos deu vida. Jesus Cristo vos deu vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, não é difícil de entender, meus queridos, meus amados
irmãos e amigos. Não é difícil de entender. O que precisamos realmente é examinar as Escrituras, ler as Escrituras, receber as instruções da Escritura, por aqueles que são conduzidos na orientação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus não pode mentir. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Paulo diz: não recebam a graça de Deus em vão, porque ela é acessível a todos os pecadores, ou a todas as pessoas. Nós começamos a falar aqui que Deus não faz acepção de pessoas, não é verdade? Creio que todos sabem disso. Pedro, quando foi à casa de Cornélio, creio que é em Atos 10:34, Pedro deu o seu testemunho lá dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por isso Paulo diz: olha, a graça de Jesus Cristo, ela é acessível a todos. E Paulo vai confirmar isso quando ele nos escreve aqui em 1 Timóteo, se puder acompanhar comigo. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, diz assim, 1 Timóteo 1 e 12: sou grato para com Deus, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja bem, o verso de número 13. Vê se você se encaixa aqui, ou se encaixar, ou você já viveu dessa forma. Olha o que Paulo diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Agora ele vai dizer no verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel, continuando aqui, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, observe que Paulo confirma mais uma vez aqui, que ele só foi salvo pela graça de Jesus Cristo. E ele foi salvo não é porque era bom. Hoje, quando se fala em Paulo, o santo de Deus, mas as Escrituras não negam, meu querido irmão e amigo, a Escritura não nega o que Paulo foi, o que ele fez. E ele mesmo confessa aqui a sua maneira de agir. O que é que Paulo diz? Olha, naquele tempo, no verso 13, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Você imagina o que significa essas qualidades em uma pessoa agindo contra a Deus, contra os salvos de Jesus Cristo, contra a igreja que Jesus Cristo comprou? Com perseguição, com insolência, com morte e tudo isso. Mas ele diz: mas eu obtive misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque eu fiz na ignorância e fiz na incredulidade. Por isso, Pedro diz lá em Atos 3, 2 e 38, né? E o 39: arrependei-vos e convertei-vos. Se você já foi assim, se arrependa. Arrependa-se. Se você ainda pensa contra Jesus Cristo, contra a lei de Deus, contra o Evangelho de Cristo dessa forma, arrependa-se. Deus pode e Deus vai certamente perdoar você. E você alcançará misericórdia da parte de Deus. Então veja que a graça de Deus ela é acessível àquele que pensa que está vivendo de forma boa, como alguém diz, né? Não preciso. O irmão leu na leitura devocional, nós vamos citar, só que agora em Marcos 10 e o verso 21, né? Daquele moço, não precisava de nada, né? Confrontou Cristo, disse: não, eu guardo os mandamentos.
Eu cumpro os mandamentos. E Cristo disse: cumpro, desde pequeno. Nós vamos chegar nesse versículo daqui a pouquinho. Então observe que a graça de Deus é acessível a todos. Paulo fala em Romanos 5, que justificados pela fé, temos paz com Deus. Então observe, no verso 1, o homem justificado, e agora tendo paz com Deus, Deus lhe dá o direito que está no verso 2 de Romanos 5. Ele diz assim: e por esta razão eu tive acesso, me foi dado acesso a esta graça, na qual estamos firmes, e não somente firmes, mas nos gloriamos na graça de Jesus Cristo. Então ninguém entra se não for justificado ou perdoado ou arrependido. Então faça isso e desfrute da graça e da bondade de Deus. Continuando aqui, a pregação de Pedro, né? Ele fala assim: Deus nos outorgou o direito de sermos salvos. Nós já falamos aqui, citamos o versículo, mas eu quero falar esse versículo de novo, né? Atos 2:39. Por quê? Porque a promessa de Deus é esta, a respeito de vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta é a promessa de Deus, por isso Paulo diz: não recebam a graça de Deus em vão, porque é Ele quem outorgou esse direito para nós, para você. Outorgar, eu sei que eu estou falando aqui para entendido, mas só para entender melhor. Outorgar é consentir, é dar, é atribuir, é conceder, é autorizar o direito a outra pessoa a falar no nome dela. Você é crente? Sim. Fala em Jesus Cristo? Sim. Anuncia o Jesus Cristo? Sim. Com qual direito? Quem mandou você fazer? Aí você vai ficar: ih, rapaz, não, foi Deus quem outorgou esse direito a você. Então é o que Paulo fala aqui: outorgar é autorizar, é conceder, é autorizar o direito a outra pessoa a praticar atos em seu nome. Você é salvo? Sim. Aí vai o questionamento: mas quem foi que disse que você é salvo? Foi meu Salvador, foi meu Senhor, foi meu Criador que disse que eu posso dizer que sou e estou salvo. Então, por exemplo, né? Aqui é um exemplo bem simples. Quando um advogado vai pleitear uma causa, né, de uma pessoa, o que é que ele precisa para fazer isso? Não precisa de uma autorização para fazer em nome daquela pessoa. Você está aqui, você tem um local, um terreno, uma propriedade bem distante, você precisa passar a escritura, você não pode estar lá ou chegar até lá. O que é que você faz? Você escolhe alguém, faz uma procuração e assina, outorgando o direito daquela pessoa a assinar em seu nome. Por isso Paulo diz no capítulo 5 de Romanos, de 2 Coríntios 5, nós somos embaixadores de Deus, como filhos amados de Deus. E o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa, né, o seu país em um país estrangeiro. Quando você chega lá, como aquele país vai olhar para o seu país? Como ele vê o seu país? Você já pensou nisso? Ele vê o seu país através daquele que está representando o seu país lá. Assim é que Paulo faz esta maravilhosa comparação. O Senhor Jesus disse assim: vós não sois do mundo, antes eu vos tirei do mundo. E ele diz: como também eu não sou do mundo, né? Então veja bem, o estrangeiro, quando está em outro país, ele está ali representando o seu país, mas ele é diferente. Nós somos diferentes, a igreja de Deus precisa ser diferente. E é dessa forma que Paulo
dar essa explicação. Agora, continuando aqui no verso de número 2, de 2 Coríntios, capítulo 6. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então Deus chama a uma decisão. Deus chama a uma decisão. Hoje é o dia da salvação, né? E ele se refere aqui ao profeta, porque Deus é o nosso ajudador. Deus é quem faz tudo por nós, meus queridos irmãos. Deus nos criou, Deus preservou nossas vidas, Deus nos alcançou com a sua graça, que foi o seu chamado. Mas quando é que Ele nos chamou? Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos. Então se confirma que Deus nos criou, Deus preservou nossas vidas, Deus nos chamou e Deus nos salvou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos chama a uma decisão. E agora eu vou citar o texto, né, daquele moço, aquele jovem rico, muito dinheiro, pensava que a salvação se compra com dinheiro, né? O Salmo 49 diz que ninguém pode pagar ou remir a alma do seu irmão a Deus, porque é caríssimo. Se alguém tentar, se esgota a tentativa. Então, o Senhor Jesus, em Marcos 10, 21, diz que Jesus, olhando para ele, aquele moço, o amou e disse, apesar de Jesus ter ouvido o que ele falou: Senhor, o que preciso para ser salvo? Quem sabe ele, no coração dele, estava dizendo assim: o Senhor, quanto custa? Quanto é a minha salvação? Diga. E por isso Jesus olhar para ele, a Bíblia não diz, ele falando dessa forma, mas pela maneira como está escrito aqui, dizendo que Jesus olhou para ele, fitou os olhos nele e o amou. Imagino que ele tenha falado coisas muito interessantes. Então Jesus disse: moço, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás. Deixa eu ler direitinho aqui. Falta-te uma coisa: você vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, aquele moço viu, né, e saiu dali triste. A Bíblia diz que então, Jesus disse: vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Será que alguém já ficou perturbado, preocupado, quando alguém o chamou para ser um crente em Jesus Cristo? Você lembra daquele moço aqui, rapidinho? Daquele moço que fez a conversão ali, numa programação da igreja ali no Pedro Alves, antigo? E quando foi, 13 pessoas se converteram naquela noite, se não me falha aqui a memória. E um daqueles moços, daqueles senhores, ele era um vereador, não vou citar o nome aqui. Então ele fez a decisão dele, e quando veio para pegar os nomes, o endereço, tudo certinho, aí ele falou para a minha pessoa mesmo, né: olha, eu fiquei pensando um pouquinho aqui, e eu não vou seguir não nessa decisão que eu fiz. Por quê? Porque o senhor sabe, eu sou vereador. Imagina quando eu chegar na minha cidade, na minha vila, e eu disser que sou um crente, quem vai votar em mim? Veja bem, meus queridos, se Deus é o nosso ajudador, o inimigo é aquele que atrapalha, é aquele que rouba o pensamento, coloca outras coisas, para que se distraia, para que tenha medo, tenha vergonha, e negue a Jesus Cristo, continue negando a Jesus Cristo. Resumindo, aquele moço voltou, continuou com a sua campanha, teve a sua votação e não foi eleito. E nunca mais foi. Está vivo, mas nunca mais conseguiu se eleger.
Então são essas coisas, irmãos, são essas atitudes que servem para que cada um de nós reflita com as nossas decisões. Esse moço aqui, quando Jesus falou para ele: venda o que você tem, dê aos pobres, venha, siga-me e você terá um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz que ele, ouvindo esta palavra, ele saiu dali contrariado, porque era riquíssimo, tinha muitas propriedades. Mas Jesus disse que, e eu imagino quando há esse convite aqui, né, para a salvação, este é um convite e único. Veja o que Jesus falou para o moço: só te falta uma coisa. Se você conhece o texto, você vai poder imaginar e depois ler e estudá-lo e perceber que Jesus, você que é crente aqui, Jesus mandou você vender as suas casas para você seguir Ele? Não. Por que Jesus mandou aquele moço? O moço disse a Jesus Cristo: cumpre os mandamentos? Cumpro. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Qual é o segundo mandamento? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então o que aquele homem disse? Que amava a Deus e amava ao seu próximo. E quando Jesus mandou ele vender o que ele tinha e dar ao próximo, o que é que ele fez? Ficou contrariado. Ninguém fica pensando aqui que para ser crente precisa vender tudo quanto tem, não. Você só precisa dar. Aliás, você não precisa vender nada, né? E nem pagar nada. Você só precisa dar o seu coração a Deus, para que Ele cuide de você. Mas, ao contrário desse moço, eu tenho aqui um exemplo rapidinho. Josué capítulo 24, verso 15. Creio que os irmãos já sabem, mas eu quero citar para aqueles que não sabem também. Josué 24, verso 14 diz assim: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, veja e ouça a decisão de Josué. A última parte do verso 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, isto é uma atitude de fé e confiança em Deus. Não é fácil viver em meio às falsas doutrinas, à idolatria, que ainda hoje permanece. E a pessoa abandona Deus Criador, Deus provedor de todas as coisas, Deus Salvador, deu a vida de seu filho, mandou seu filho morrer naquela cruz. Não tinha pecado, fez isso por mim e por você. E agora alguém despreza este amor, essa graça de Deus, e vai ao ídolo, a qualquer uma outra coisa, e serve a ele. Oh, meu querido, isso é de doer, né, no coração, francamente, humildemente falando. Isso é uma ingratidão tamanha. Não há como calcular uma ingratidão tamanha dessa. Só o nosso Deus mesmo. Como Paulo disse: eu era isso e isso, mas alcancei misericórdia. Só Deus para fazer isso por nós. Então, mas faça isso. Se você ainda tem estas coisas em sua vida, o abandone, o largue, o despreze. Você precisa servir a Deus, como Josué disse. Se você acha mal servir a Deus, aí você tem que escolher. Você não pode ficar
em cima do muro, dizendo que é de Deus e que não é. E caminhando aqui para o nosso final. Ora, tudo provém de Deus. Veja que maravilha. Tudo isso que nós estamos falando aqui é providência de Deus para abençoar você, para continuar abençoando a sua igreja. Como está escrito, né? Em 2 Coríntios, aqui mesmo, só voltar um pouquinho, o verso, capítulo 5 e o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, reconcilie-se com Deus, sirva ao Senhor com alegria. É isso que Paulo diz aqui. O verso 2, Deus chama para a salvação, porque o dia da salvação é hoje. Está aqui. Hoje é o dia da salvação. E alguém poderá dizer assim, não, mas hoje não é o dia não, eu posso deixar para amanhã. Como muitos têm feito. Amanhã, um pregador pregando para uma jovem, ela disse, não, seu pastor, eu tenho muito tempo, eu sou novinha, estou muito jovem, tenho muito tempo para pensar na minha salvação. Ele disse, é mesmo? É. E se a gente formular um documento, dizendo, né, colocando você como responsabilizando você por sua salvação, você assina? Vamos supor que um ano, vamos dar um ano aqui, você assina esse documento? Eu não vou perguntar aos irmãos que já são crentes, porque já sabem, né? E também não vou perguntar, porventura, se há alguém aqui que também não é crente ainda. Mas pense na situação daquela jovem. Então ela disse, não assino não posso assinar não. E se a gente baixar aqui para 6 meses? Não. 90 dias? Não. Uma semana? Não. E amanhã? Não tem jeito. Porque você não sabe se amanhã você estará vivo. Então observe que a consciência tocou na consciência. Então a salvação é hoje. O verso 2 aqui, a salvação é hoje. Então não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E o Senhor é quem me ajuda, disse o profeta Isaías. É quem há que me condene. Se Deus é quem me criou, se Deus é quem me chamou, se Deus é quem preservou minha vida, se Deus é quem me salvou, aí o profeta pergunta, quem é que me condena? Ninguém, né? Ninguém. Paulo diz, se Deus é por nós, ninguém. Quem será contra nós? Ninguém. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei. Se você está fraco, preocupado, está nervoso, está preocupado com o marido quando chegar em casa, com a esposa quando chegar em casa, está preocupado em dar essa notícia amanhã, observe o que Deus fala. Isaías 50, verso 9, Isaías 49, verso 8. Eu te ajudo, eu estou contigo, eu te ajudo no dia favorável. Qual é o dia favorável? É hoje. Qual é o dia aceitável? É hoje. Agora ele diz assim, mas eu vou te ajudar a fazer tudo isso por você. Mas quando você me buscar de todo o teu coração. Ninguém pode agir com falsidade contra o nosso Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Agora, 4 reflexões aqui. Como saber esse tempo? Como descobrir? Como entender
se hoje é esse dia aceitável que Deus está falando. Aí Deus dá algumas diretrizes para nos ajudar. Aí diz assim: ao compreender a brevidade da vida, você vai viver até quando? Se você pensar nisso, e não é pensar aqui negativo, não, é pensar real, pensar correto, pensar na realidade. Então, quando nós estivermos compreendendo a brevidade da vida, iremos buscar ao Senhor rapidinho, rapidinho. Mas o salmista diz assim, né? O salmo é um versículo muito conhecido, especialmente das irmãs, de toda a igreja. Ensina-nos, dizendo a ele a Deus, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Qual o propósito? Para que alcancemos corações sábios. Esse é o primeiro passo. Depois, subordinar os deveres terrenos, aos celestiais. O que quer dizer isso? Prioridade, né? A nossa correria, né? Hoje nós estamos vivendo o dia do nosso tempo. Todo mundo está aqui, na pontinha da língua. Não tenho. O quê? Tempo. Mas de quem é o tempo? Então por isso o salmista dizia assim: ore a mim para que eu dê a você um coração sábio, para que você entenda isso. Entenda a brevidade de sua vida. Entenda que você precisa sufocar as coisas dessa terra e trocá-las pelas coisas do céu, celestiais. Efésios 5, né? 15 e 16. Como é que diz? Vamos ler aqui rapidinho, adiantar um pouquinho para quem está em 2 Coríntios. Efésios 5. Vamos só ler aqui, né? Vede prudentemente, Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus e são breves. Lembrando do teu Criador. Como é bom, né, meus amados? A cada momento de nossas vidas estarmos lembrados do nosso Criador, aquele que nos criou, que nos fez, que nos deu a saúde, a vida, a inteligência, a sabedoria. E Eclesiastes diz que é bom pensar no Criador desde a mocidade, desde a tua mocidade, a tua meninice, para que quando chegar lá na frente, nos dias maus, você não tenha mais prazer naqueles dias. Dando bom exemplo, meus irmãos, perante o mundo. Dando bom exemplo perante o mundo. Ninguém alcançará coração sábios misturado com esse mundo. Ninguém. Se nós queremos coração sábios, se nós queremos aprender a contar os nossos dias para servi-lo nestes dias ao nosso Deus, a sabedoria não será dada se nós estivermos misturados com este mundo, com este século, com este sistema. Como diz Colossenses 4:5, né? Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Preste bem atenção nisso. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Quem são aqueles que estão de fora? Aproveitando bem cada oportunidade. Muitas oportunidades Deus nos dá e nos dará. Então devemos aproveitar bem estas oportunidades. Porque o apóstolo João diz, em João 2,17, que o mundo, com as suas concupiscências,
com os seus prazeres, com as suas ofertas contrárias à vontade de Deus e à igreja de Deus, tudo aquilo vai passar. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, este permanece para sempre. Concluído, como saber o tempo favorável, oportuno, o dia oportuno? Como saber? Compreendendo a brevidade da vida, subordinando os deveres da terra aos celestiais e lembrando do Criador, dando bom exemplo perante o mundo, e é o que está no verso de número 3. Paulo diz assim: não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo fala aqui do seu ministério. Nós falamos para nós como crentes, para que a nossa vida cristã não seja censurada, porque muitos andam por aí e ouve de alguns: não quero ser um crente como este. E não é que o evangelho vai perder o seu valor, não é que a graça de Cristo vai ficar sem efeito, sem o seu efeito, não. Mas o apóstolo Pedro diz assim: irmãos, por causa da vossa vã maneira de viver, o evangelho de Cristo tem entrado em descrédito. Então isso é uma responsabilidade nossa, da igreja de Deus, pedir sabedoria a Deus para não dar motivo de escândalo em coisa alguma. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fizeram novas. Então, meus amados, que toda a igreja de Deus possa estar realmente convicta de que, mesmo sendo salvos, todos nós precisamos andar, viver com sabedoria, porque o mundo é mau. E você que não teve o privilégio ainda, ou não tem, de dizer: o Senhor Jesus é o meu Salvador, faça isso. Quando? Agora, hoje, porque hoje é o dia da oportunidade que Deus está dando para você, e que Ele continue a nos abençoar.